Atos capítulo 27, a partir do versículo 33. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim o versículo 33 do capítulo 27 de Atos. E, entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas, e refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Amém? Os irmãos, por favor, podem tomar seus assentos. Lemos um pequeno trecho de uma extensa narração, de uma extensa narrativa, em que o historiador Lucas, narra o que ficou conhecida como sendo a última viagem do apóstolo Paulo. Então eu queria trazer para a nossa reflexão um título, o qual poderia ser chamado A Última Viagem. E lendo todo esse capítulo 27 de Atos e adentrando um pouquinho no capítulo 28, lendo essa narrativa que, ao mesmo tempo que ela é espantosa, dado a magnitude dos eventos, por exemplo, a gente está no meio de uma narrativa de um naufrágio, por exemplo. A gente percebe nessa última viagem do apóstolo Paulo um paralelo muito interessante. A gente consegue traçar nessa última viagem do apóstolo Paulo um paralelo muito interessante com a trajetória da igreja, com a nossa trajetória. Um tempo atrás nós trouxemos aqui uma meditação bíblica falando do que nós esquecemos pelo caminho e voltamos ao início da trajetória, ao início da caminhada da igreja. Nessa meditação agora, no entanto, a gente está focando no final da trajetória, o que pode ser chamado como a última viagem. O que nós poderíamos entender como sendo a última viagem? Assim como o apóstolo Paulo estava em sua última viagem rumo a Roma, onde ele, após ter passado por julgamentos em Jerusalém, por reclusão, várias situações adversas, julgamentos em diversas etapas, ele apelou para César e então estava indo em direção a Roma para finalizar ali o seu julgamento e receber a sentença. Semelhantemente a essa viagem de Paulo rumo a Roma, a igreja também, nós, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, podemos nos enquadrar como estando em nossa última viagem, nossa etapa final rumo à eternidade. Amém? Alguém aqui ainda tem dúvida de que nós estamos na última viagem, de que nós estamos
na reta final, de que nós estamos a um passo, a poucos metros da linha de chegada. No entanto, irmãos, o paralelo que nós conseguimos enxergar nessa última viagem de Paulo com a nossa última viagem rumo à mansão celestial é que nos últimos dias, nessa última viagem de Paulo, ele enfrentou várias adversidades, várias tempestades, vários momentos difíceis. E assim tem sido também a nossa caminhada rumo, assim tem sido também a nossa última viagem. Em meio a tempestades, em meio a adversidade, em meio a ventos contrários. A caminhada da igreja, a caminhada cristã, ela recebe vários, digamos assim, ilustrações. Ela pode ser comparada a uma corrida, pode ser comparada a uma caminhada, e também pode ser comparada a uma navegação, que é a comparação que nós trazemos aqui nessa noite. Por isso, damos esse título, A Última Viagem. Interessante que, voltando lá no versículo 1 desse capítulo 27, a gente vai perceber algo muito interessante. E como se determinou que havia de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Nesse versículo, nessa versão aqui, ACF, está: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália. Ou seja, quando chegou o momento, quando chegou a hora. A NVT, por exemplo, vai dizer isso. Quando chegou a hora da partida, quando chegou o momento, quando chegou o tempo determinado. Então, o primeiro paralelo que a gente pode traçar é isso, que há um momento em que se inicia, há um momento que marca esse tempo da última viagem. Quando chegou o momento? E quando que chegou o momento da nossa última viagem? Esse momento chegou a partir do momento da ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali começou os últimos dias da igreja. E cada dia está se intensificando, e cada dia nós estamos se aproximando mais, e cada dia nós estamos mais perto do Senhor. Quando chegou o momento determinado, nós estamos vivendo esse momento determinado. Esse momento em que chegou a hora de iniciar essa última viagem. Embarcaram, subiram na embarcação e começaram a sua última viagem. Interessante que quando eles perceberam que chegou esse momento, que eles adentraram na embarcação, eles não sabiam o que os aguardariam. Eles não faziam ideia do que eles passariam nessa última viagem. Para eles seria mais uma viagem normal, em que eles, partindo ali de Jerusalém, iriam cortar todo o Mediterrâneo rumo à Itália, rumo a Roma. Então, chegado o momento dessa última viagem, iniciou-se esse percurso. Será que nós estamos percebendo que chegou o momento dessa última viagem? Ou estamos achando que ainda falta muito tempo? Ou sequer imaginamos que esse tempo chegou? Ou sequer passa pela nossa cabeça que esse tempo chegou? O tempo em que nós já iniciamos essa última viagem. E como se determinou, quando chegou a hora, eles partiram.
Interessante que nesse navio, nessa embarcação, haviam prisioneiros. Paulo, inclusive, estava na condição de prisioneiro. Havia os soldados, havia os marinheiros, havia todo tipo de gente naquele navio, naquela embarcação, rumo nessa última viagem. Assim também, irmãos, a gente compara muito a igreja, né, com embarcação. Por exemplo, quando nos referimos ao episódio do dilúvio em Noé, a gente também costuma comparar, né, ali Deus guardando o seu remanescente, Deus protegendo o seu povo daquele julgamento que ele estava operando naquele contexto. Só que, no caso de Noé, eles estavam ali tranquilos, né? Foi uma navegação, também foi um período conturbado, mas eles não perceberam muita coisa. Passaram, né? Esperaram abaixar a água e depois seguiram o plano de Deus para a humanidade. No caso aqui do apóstolo Paulo, juntamente com os demais tripulantes, eles vivenciaram todas as consequências das adversidades da viagem. Os ventos, os solavancos do navio, da embarcação, as batidas nas pedras. Teve um momento que eles ficaram à deriva. Qual é o paralelo que a gente pode traçar com isso? Que mesmo a gente estando na embarcação, os efeitos dos ataques, os efeitos das tempestades, dessa última tempestade, dessa última viagem, mesmo estando nessa embarcação, nós sentimos os efeitos desses últimos ataques. O saculejo, né? O balanço, o enjoo, a tontura, de repente uma queda, um desequilíbrio, são os efeitos da tempestade, os efeitos do vento, os efeitos das ondas bravias, mesmo estando nessa embarcação. Todos sentem os efeitos da tempestade dos últimos dias, dessa última tempestade. Outra coisa interessante, que nessa embarcação, como nós já citamos, havia todo tipo de pessoas. Havia prisioneiros, havia marinheiros e havia também o apóstolo Paulo, um homem de Deus, que nós vamos ver mais à frente a diferença que faz um homem de Deus, uma mulher de Deus, no meio de uma tempestade. No versículo 2, irmãos, acompanhem comigo, por favor. E embarcando nós em um navio adramitino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Observe que Lucas, ele se insere na narração, ele se insere na história, e ele diz o seguinte: embarcando nós. Quando ele se inclui, quando ele cita esse nós, ele me traz uma ideia, ele me traz um símbolo, que é o símbolo da unidade. Embarcando nós. Não foi embarcando eles, não foi embarcando o povo, ele se inclui, embarcando nós. Já observou que nos louvores que nós entoamos, a gente procura sempre substituir o eu, o mim, por nós? Isso é um símbolo de unidade. Então, irmãos, um outro paralelo que a gente pode traçar nessa leitura é que nessa última viagem, para passar nessa última tempestade, é fundamental que estejamos em unidade. Assim como Lucas trouxe
essa partículazinha tão simples, né? Nós, né? Mas esse nós, ele é carregado com esse simbolismo, né? Não está se referindo numa narrativa distante, não está se falando com um distanciamento, ele se inclui. Nós estávamos juntos, nós passamos por aqueles problemas, nós estamos navegando, nós estamos na embarcação. Por isso é de suma importância a gente trazer isso à memória. E nessa última viagem é fundamental nós estarmos assim, do jeito que nós estamos agora, unidos, juntos. Amém? Não estando juntos, não estando separados, vamos supor que esteja alguém desgarrado na beirada do navio, solto. Ele cai, ele se perde. Ele não suporta os ataques, estando todo mundo junto. Quando vem aquela onda forte, bate no navio e dá aquela balançada, um cai um pouquinho, o outro ajuda a levantar, outro ajuda a se reerguer. E aí, tá legal? Vamos lá, segura aqui, se apoia, senta aqui, tá com enjoo, espera aí, vamos ver. Todo mundo junto. Então, essa partícula, quando o Lucas fala nós, ele traz essa ideia, né? Esse nós traz para mim, eu faço essa leitura de um simbolismo de unidade, de estar juntos. Por que devemos estar juntos? Vamos continuar aqui no verso 3. Vamos ver qual é o outro paralelo que essa última viagem tem com a nossa última viagem rumo à eternidade. Verso 3, versículo 3 diz o seguinte: e chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidasse dele. Eu observo aqui nesse verso 3 algo muito interessante. Quando eles chegaram naquela cidade chamada Sidom, o centurião chamado Júlio permitiu que Paulo encontrasse seus amigos. Ele teve um tratamento amistoso com Paulo. Lucas vai até chamar tratou Paulo com humanidade, tratou Paulo humanamente, tratou Paulo de forma carinhosa, tratou Paulo de forma amigável, amável. Além de estarmos juntos, nessa última viagem, precisamos, digamos assim, nos tratar com o máximo, nos tratarmos com amor uns aos outros. Tratou Paulo humanamente, tratou Paulo e lhe permitindo ver os amigos, lhe permitindo que os amigos cuidassem dele. Foi numa rápida parada que a embarcação deu, antes de seguir rumo a Roma. E naquele momento ali, Paulo foi tratado, Paulo pôde rever os amigos. Nessa última viagem, precisamos ser amáveis. O que vai ficar na história, o que vai ficar... Quando ele deu essa parada aqui para que Paulo fosse encontrar seus amigos, Paulo não foi fazer festa, não foi fazer banquete, ainda que tenha esse momento na vida. Mas Paulo foi recriar-se, Paulo foi estar com seus amigos. Paulo foi receber amor. Esses últimos dias, além de estarmos juntos, muito mais do que estarmos juntos, porque se estivermos juntos sem amor, irmãos, a casa caiu, não faz sentido. Mas precisamos estar juntos em amor, cuidando um do outro. Paulo recebeu cuidado nessa rápida parada. Ali ele recarregou as baterias. Ao que nós fazemos aqui, culto após culto, viemos aqui adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, rever, estar junto com os irmãos e ali a gente se abraçar, ali a gente ter comunhão e as nossas baterias são recarregadas, nós somos recreados no Senhor através da sua vida. Você é um instrumento de Deus, eu sou um instrumento de Deus para recriar meu irmão, para abençoar meu irmão, para recarregar as baterias do meu irmão. Trazendo uma palavra, trazendo um abraço, trazendo um conselho. Para isso tem que estar cheio do Espírito Santo, para que o seu conselho e o meu conselho seja um conselho bíblico. Amém? Para isso precisamos estar cheio do Espírito Santo,
para que ao ver meu irmão eu abrace ele, eu tenha de fato comunhão com ele. Amém? E esse foi o momento esse é o paralelo que eu traço para nossas vidas nessa última viagem. Não apenas estar junto, mas estar junto em amor. Que não haja truculência, que não haja arrogância, que não haja nada, nenhum tipo de comportamento que nos afaste, que crie barreiras. Mas vamos ter todo tipo de comportamento amável, isso para a glória de Deus, amém? E isso é exigido nesses últimos dias. Nós percebemos isso aqui nessa última viagem e trazemos isso para nossas vidas, esse paralelo para nossas vidas. Um outro paralelo também que eu vejo aqui no verso 4, acompanhe comigo a leitura. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Foi uma última viagem que Paulo fez terrível. E não imaginava que a viagem dele para Roma, engraçado, interessante, que Paulo queria muito estar em Roma. Queria muito. Tem algumas passagens que eu separei até para falar disso, mas por conta do tempo, não vou citá-las. Mas se os irmãos lerem depois lá em Romanos, no capítulo 1 mesmo, Paulo cita em vários versículos o desejo que ele tinha de estar em Roma, como ele queria estar em Roma. Ele só não imaginou que seria nessas condições, de uma tempestade terrível, estando na condição de prisioneiro, mas chegou lá. Então, os ventos eram contrários. Nessa última viagem, esse momento final, que a igreja está passando, que eu e você estamos passando. Quando eu falo igreja, somos nós, que nós estamos passando, os ventos são contrários, irmãos. A igreja sempre foi atacada, desde o seu nascedouro. Aliás, a pregação do Evangelho só se tornou possível no mundo inteiro antigo por conta da perseguição, senão eles estariam lá em Jerusalém até hoje. Mas Deus permitiu que viesse uma severa perseguição e foi cada um para um lado e pregando o Evangelho. E aonde eles chegavam, eles eram perseguidos. Aonde eles chegavam, eles precisavam se esconder, precisavam correr, precisavam fugir, mas pregando o Evangelho. E hoje, nessa última viagem que nós estamos traçando, os ventos também são contrários. Não pense que é fácil. Se o evangelho de facilidade que a gente tem ouvido não condiz com a realidade da vida da igreja. É uma viagem turbulenta, é uma viagem contra o vento. O problema que surge em nós quando nós não queremos mais navegar mediante o vento contrário. A gente, o vento está contrário, espera aí que eu vou virar aqui, vou sentir o vento. Aí você sai da direção de Deus. Se eles retrocedessem, se eles não seguissem na direção do vento contrário, eles não iam chegar aonde? No alvo, na cidade que eles estavam indo. E qual é o nosso alvo, irmãos? A mansão celestial, a eternidade com Cristo. Então, durante essa viagem, durante essa última viagem, nós vamos atravessar por ventos contrários. Vamos ter oposição, vamos ter perseguição, vamos ser taxados, irmão, de tudo quanto é termo pejorativo. Temos que estar dispostos a navegar em ventos contrários, amém? Não busquemos facilidade, não busquemos ajustar o Evangelho a se tornar um vento favorável, que possamos navegar essa última viagem firme no Senhor, confiando no Senhor, sabendo que os ventos são contrários. Amém? É interessante a gente perceber isso. No verso 5 ele diz: e tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Estando ali o centurião, achando ali
o centurião, um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento, e mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto a Salmônio. Observe que eles trocaram de embarcação. Qual é o paralelo que a gente pode perceber aqui? Independente da estrutura dessa embarcação, os efeitos desse vento contrário, dessa última viagem, vai atingir. Eles trocaram de embarcação. Eles estavam numa embarcação e passaram para uma outra embarcação, como diz aqui no verso 6. E achando ali o centurião, navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Independente da estrutura, do tamanho, do jeito de ser, da largura, da altura, independente da estrutura dessa embarcação, nessa última viagem, os efeitos desse vento contrário vai atingir. Então, às vezes a gente pensa assim, é só mudar de embarcação que o negócio vai melhorar, né? Esse barquinho aqui está meio complicado, né? É muita palavra, é muita Bíblia. Eu vou procurar uma outra embarcação, né, que seja mais tranquila, mais espaçosa, uma embarcação que tenha um ar-condicionado central, né? Uma embarcação, né, que tenha show, uma embarcação que tenha muitas diversões. A gente pode até trocar a embarcação, mas o efeito desses ventos contrários dos últimos dias vai atingir a toda e qualquer embarcação, amém? Então, que a gente fique na posição em que o Senhor nos colocou. Não importa, não fixe seu olhar na embarcação, na placa, na instituição. Fixe o seu olhar em Cristo, que somente em Cristo a gente vai conseguir navegar, suportar essa última tempestade dos últimos dias. Amém? Pulando um pouquinho para o verso 9, e eu já estou caminhando para o final, algumas lições, alguns paralelos que eu vejo nessa última viagem, e eu estou trazendo logo a aplicação prática, porque isso me permite até, inclusive, em determinado momento, quando eu parar, não dá mais tempo, já vou parar por aqui, mas deu para trazer várias lições. Interessante que no verso 9, ele diz o seguinte: e passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. O que eu vejo aqui nesse verso 9? Qual é o paralelo que a gente pode traçar? E sendo já perigosa a navegação. Ou seja, voltando, lembrando, reforçando o que nós falamos antes, ventos contrários, dias de adversidade. Era uma navegação perigosa. Não é uma navegação fácil. Não é uma navegação tranquila, né? Aquele mar brando. Não, é uma navegação perigosa. É uma navegação tensa, que requer muita atenção, que requer muito cuidado, que requer alguns cuidados que numa viagem normal, numa viagem tranquila, talvez seriam até dispensáveis, mas em sendo uma navegação perigosa, em sendo uma navegação tensa, é importante nós nos cercarmos de todos os cuidados. Quais são os cuidados que nós poderíamos trazer? Oração, estar junto, estarmos atentos à palavra, meditando na palavra. Não é nenhuma novidade, né, irmão? Mas é importante a gente trazer isso, sabendo que nesses últimos dias, sabendo que nessa última travessia, a atenção deve estar redobrada. Por quê? É uma navegação perigosa. No verso 10 ele diz o seguinte:
dizendo-lhes, aqui é uma advertência de Paulo, tá? Paulo, percebendo que o negócio estava caminhando para um rumo complicado, ele se posiciona, ainda mesmo sendo um prisioneiro. Veja a ousadia, né, de um homem de Deus. Veja o que a presença de um homem e uma mulher de Deus, a diferença que ela faz. Dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda. Vejo que a navegação há de ser incômoda. Olha, trazendo de novo a ideia de uma navegação, de um período, de uma viagem difícil. Vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio, como também para a carga, mas também para nossas vidas. Veja que ele traça aí três categorias que seriam afetadas pelo dano da viagem, pelo dano da tempestade. O navio, qual é a figura que a gente trouxe para o navio? Eu sei que não é uma aula, mas essa relação dialógica às vezes ajuda a gente até a prestar um pouco mais atenção. Qual é a relação do navio que a gente traçou aqui? A relação com a igreja. Então, essa viagem, esses ventos contrários, essa tempestade ia trazer dano para o navio, representando aqui a trajetória da igreja, para a carga, que seriam as bagagens, né? Todos os objetos que eles teriam ali, e também pela própria vida. Irmãos, qual é o paralelo que a gente pode traçar aqui? Essa viagem perigosa, esses ventos contrários, essa tempestade terrível, vão trazer danos. Paulo alertando aqui, Paulo advertindo para o navio, para a estrutura. E quantas não são as igrejas que têm sofrido esse dano desses últimos dias? Tem se deixado levar por vento de doutrinas, tem se deixado levar por modismos. É o dano no navio, dano na estrutura, adotando uma estrutura mundana de ser, um jeito de ser mundano. Não é um jeito pecaminoso mundano que eu estou falando, um jeito mundano de lidar com as coisas, tratando a igreja como uma empresa, colocando fardo que Jesus não coloca, que a palavra não coloca. Esses últimos dias têm trazido danos para a navegação, para a embarcação, trazendo danos para a carga. Quantas coisas, a bagagem, o simbolismo que eu vou trazer aqui para a bagagem, a aplicação que eu vou trazer aqui é o que nós recebemos, é o que nós ouvimos, é o que nós apreendemos. Quantos de nós não temos, nesses últimos dias, nessa última viagem, quanto dano não tem sido causado à nossa bagagem? Quanta bobagem a gente tem ouvido na internet, sobretudo. Quanto lixo. Quanta mensagem, irmãos, que em vez de nos levar para a presença de Deus, nos afasta de Deus, nos leva para o erro. É o dano na bagagem, é o dano no que a gente está trazendo para a nossa vida. E o dano na nossa própria vida. Quantos de nós não têm se perdido nesses últimos dias? Não estão suportando os ventos, não estão suportando a tempestade, não estão suportando as pancadas que as ondas estão dando na embarcação. A embarcação já quebrou, já começou a entrar água, já começou a entrar doutrina estranha, já começou a entrar erro. E não atento a isso, as pessoas estão sofrendo dano na bagagem, no conteúdo que estão absorvendo. E, por fim, muitos estão até mesmo se perdendo, estão esfriando na fé, não estão mais conseguindo caminhar. Então, é dano na navegação, dano
na bagagem e dando na própria vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, a não sofrermos dano como igreja nesses últimos dias, a perseverarmos na doutrina dos apóstolos, amém? A perseverarmos nos ensinamentos de Jesus. Que o Senhor nos guarde, que nós não venhamos a estar absorvendo ensinamentos estranhos, aquilo que o Senhor tem nos orientado, aquilo que está na palavra. Todo cristão, todo discípulo tem que ser capaz de, mediante a palavra de Deus, discernir se o que ele está ouvindo é uma heresia ou não. Amém? E por fim, estamos sofrendo dano na nossa própria vida, que não venhamos a desanimar. Muitos não estão mais conseguindo manter a sua esperança viva. Muitos estão cansando. Estão desanimando, estão perdendo aquele vigor, estão desanimando, estão entregando os pontos, estão deixando a tempestade levar. A onda está batendo e está levando, porque a embarcação está quebrada, a água está entrando, a bagagem está deteriorada, perdeu a bagagem e a vida em si está se perdendo. Que possamos vigiar nisso, irmãos, em nome de Jesus. Amém? No verso 13, diz o seguinte: veja que Paulo, olha só que coisa interessante, e aqui eu já estou caminhando para o final. Veja que Paulo deu uma advertência, deu uma orientação, no verso 9 e 10, mas olha o que está escrito no verso 11. E isso é muito perigoso, irmãos. E aqui que vai complicar ainda mais essa travessia que já não estava fácil. No verso 11, mas, a despeito da orientação que Paulo deu, mas o centurião cria, né? Ele acreditou, deu mais crédito, mais ao piloto e ao mestre, né? O dono do navio, do que no que dizia Paulo. Irmãos, nesses últimos dias, o que não pode faltar nas nossas vidas foi o que faltou aqui. Para o centurião, né, que estava responsável ali pela navegação, Paulo falou, olha, não é legal a gente seguir por aí não, vamos esperar o inverno passar, porque aquela travessia ali durante o inverno era muito perigosa. Então eles precisavam parar num lugar tranquilo e esperar o inverno passar. Aí Paulo deu essa orientação. O centurião deu mais ouvido ao piloto e ao mestre do que a Paulo, ou seja, faltou humildade a esse homem, faltou obediência a esse homem e faltou ele dar crédito à palavra de Deus, faltou credibilidade a esse homem, faltou humildade, ele não deu nem... não ouviu Paulo. Isso é falta de humildade, não é? É arrogância. E o resultado dessa falta de humildade, o resultado dessa falta de obediência, o resultado dessa falta de credibilidade na orientação vinda de Deus, resultou no naufrágio, que a gente vai observar mais à frente. Resultou no naufrágio. Então, nesses últimos dias, nessa última travessia, nós não podemos deixar que a arrogância entre em nosso meio. Observe que nesse ponto aqui, Paulo, como o apóstolo, como o homem de Deus, Deus usou ele para trazer essa advertência, naquela embarcação. Da mesma forma hoje, nós estamos numa embarcação, caminhando uma última viagem, e Deus tem levantado os teus servos. No nosso contexto, são os nossos pastores, o nosso pastor Júlio, nosso pastor Marcone, nosso pastor Geraldo. Deus tem usado os teus servos para trazer advertências, admoestações, orientações. E quando faltamos a humildade, a gente não ouve o que os nossos pastores, os servos do Senhor falam. Quando eles orientam uma coisa, a gente às vezes deixa de ser obediente e faz exatamente o contrário. Às vezes o detalhe não é só não fazer o que ele está orientando. O detalhe é, além de não fazer o
o que está sendo orientado, nós fazemos exatamente o contrário, muitas das vezes. E muitas das vezes falta-nos a credibilidade para dar crédito ao que ele está falando. Damos credibilidade ao youtuber, damos credibilidade a uma personalidade pública, damos credibilidade a tantas pessoas e não estamos dando credibilidade aos homens de Deus. Amém? Foi um dos piores erros que esse homem cometeu e que culminou no naufrágio, que culminou naquele desastre que a gente vai observar mais à frente. Amém, meus irmãos? Eu vou interromper aqui essa mensagem. Numa próxima oportunidade, a gente continua a partir do verso 14, né, que aí a gente vai entrar no naufrágio e ali tirar também algumas lições. Mas que a gente possa entender isso, ficar com essa palavra. Estamos na última viagem. E nessa última viagem, os ventos são contrários. Essa última viagem não é uma viagem tranquila, branda. Precisamos entender que estamos nesse tempo, precisamos estar juntos, precisamos entender que não apenas estar junto, mas estar junto em amor, cuidando um dos outros, e precisamos ter humildade, obediência e credibilidade para ouvirmos as orientações que o Senhor tem dado para esses últimos dias. Amém? Que o Senhor venha estar ministrando melhor em cada coração aqui, aquilo que eu não consegui passar, aquilo que a minha limitação se interpôs, mas que o Espírito Santo venha estar ministrando no meu e no seu coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra lida, meditada e aplicada, Deus. Pai, a despeito da minha limitação, a despeito das minhas falhas humanas, cognitivas, intelectuais, ó Pai, eu te peço que o Senhor venha estar falando em cada coração aqui, meu Pai. Venha estar nos alertando ainda mais, ó Pai, da urgência de compreendermos que estamos nessa última viagem, ó Pai, e que precisamos estar juntos, que precisamos primeiro perceber que entender, ó Deus, que estamos nesse tempo. Muitas das vezes nos comportamos como se não estivéssemos nessa última viagem, como se fosse mais uma viagem, mas não, é a última viagem. Ó Deus, dá-nos a graça, Senhor, de estarmos unidos, de estarmos juntos. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, meu Pai amado, a estarmos juntos, a amarmos uns aos outros, ó Pai. Em nome de Jesus, que nesse estar junto, que não seja apenas um ajuntamento, mas que seja uma verdadeira coinonia, Deus, um cuidando do outro, Pai, crescendo em amor. Pai, nos ajude, ó Deus, também a considerarmos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos admoestado, nos advertido através dos Teus servos, ó Pai, que possamos ter humildade, ó Deus, não achar que já sabemos tudo, que somos alguma coisa e ignorarmos o que está sendo dito, mas que possamos entender, ó Pai, que é o Senhor que está falando através dos Teus servos, ó Pai. Possamos dar crédito, dar credibilidade, não o que o homem fala, mas a Tua palavra, meu Pai, ministrada através dos Teus servos e Tuas servas que aqui falam. Pai, nos ajuda, Deus, a vivenciarmos, a fazermos essa travessia, Deus, perigosa, cheia de adversidades, ó Deus, cheia, meu Pai amado, de ventos contrários, em nome de Jesus, ó Pai. Proteja-nos, ó Pai, nos ajude como igreja, ó Pai, a não sofrermos o dano, ó Pai, desses ataques, desses últimos dias, desses ventos, ó Pai, que têm afrontado, ó Deus, que têm sido contrários à Tua igreja. Que possamos, como igreja do Senhor, meu Pai, não sofrer esse dano, Pai, de permitir que heresias entrem em nosso meio, de falsos ensinamentos, ó Pai. Ó, meu Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que estamos ouvindo, recebendo, toda a bagagem que nós estamos recebendo, ó Pai, todo ensinamento, que seja pautado pela Tua palavra, Pai. Nos livre, ó Deus, em nome de Jesus, de receber dos falsos profetas, dos falsos ensinamentos, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Guarda cada um aqui, ó Pai, para que possamos estar firmes, ó Pai, até aquele grande dia, em nome de Jesus. E amém.